Em pronunciamento no Senado Federal, o senador Exalci Lucas protestou diante da disseminação do estado de insegurança jurídica no Brasil, frisou a culpa do governo Lula no que concerne aos eventos de 8 de janeiro, apontou como o relatório da ABIN recentemente publicado corrobora e fundamenta tais conclusões, apontou como o general Gonçalves Dias, ministro de Lula, foi informado antecipadamente e questionou a blindagem aberta a membros do governo Lula enquanto os cidadãos são perseguidos. O senador disse: é preocupante realmente essa situação e a gente vê uma certa insegurança democrática. Eu, que me dediquei muito na CPMI do dia 8 de janeiro, pude fazer um relatório de mais de 1.500 páginas, no qual está muito claro, deixei claro, documentado e fundamentado que realmente o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8 de janeiro se realmente houvesse interesse nisso. Exalci Lucas apontou que o relatório da ABIN que foi divulgado corrobora o que ele afirmou na CPMI, ou seja, que o GSI sabia com antecedência o que ocorreria. Ele disse: a gente vê esses atos que foram cometidos nesses últimos anos e meses e agora inclusive com essas operações de hoje. A gente vê com certa preocupação esse enfrentamento, essa rixa, essa forma que está sendo adotada no sentido de vingança, porque o presidente deixou isso muito claro, o presidente Lula. Vingança com relação à Lava Jato, com relação ao nosso senador e ex-ministro Sérgio Moro, e tudo aquilo que estão condenando com relação à Operação Lava Jato está sendo praticado da mesma forma contra realmente os operadores da Lava Jato. O senador apontou que os atos de vingança e perseguição são graves e ameaçam o Estado de Direito. Exalci disse: eu acho que a gente precisa realmente ter uma conversa. As pessoas realmente, o presidente da Câmara, do Senado, a gente precisa conversar um pouco mais para dar uma segurança maior, porque de fato o caminho que a gente está vendo é essa ditadura e que pode levar realmente a consequências graves para nós, inclusive para a democracia. Então é uma preocupação realmente da forma como está sendo feito. É evidente que o ministro, através das suas decisões monocráticas, extrapola realmente porque, de fato, ele, como vítima, e se colocou como vítima em algumas situações, não poderia estar à frente desses processos em que ele é vítima. Então é preocupante, é um momento delicado esse momento de hoje, principalmente com busca e apreensão em partido político. E a gente vê que a intenção clara e nítida é no sentido de prejudicar o avanço agora nas eleições municipais e depois também nas eleições de 2026. Então fica aqui o alerta. Nós estaremos acompanhando passo a passo isso, mas não podemos ficar aí aguardando, simplesmente assistindo a esses fatos que vêm ocorrendo, que podem levar a uma situação grave com relação ao poder legislativo e à democracia brasileira. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 31 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando,
Doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Outro assunto, é preocupante realmente essa situação e a gente vê aí uma certa insegurança democrática. Eu que me dediquei muito na CPMI do dia 8 de janeiro, pude fazer um relatório de mais de 1.500 páginas, onde está muito claro, deixei claro, documentado, fundamentado, de que realmente o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu no dia 8 de janeiro, se realmente houvesse interesse disso. E agora vem, inclusive, a publicação do relatório da ABIN, que exatamente consolida tudo aquilo que nós afirmamos e documentamos no nosso parecer da CPMI do dia 8, onde a ABIN fez um relatório que realmente confirma tudo aquilo que foi dito na CPMI. O GSI, através do ministro Gonçalves Dias, sabia de tudo isso, foi notificado desde sexta-feira, com diversos 33 alertas, várias comunicações, inclusive agora a ABIN divulgando um relatório que foi feito com relação a isso. Então, a gente vê esses atos que foram cometidos nesses últimos anos, meses, e agora, inclusive, com essas operações de hoje, a gente vê com certa preocupação, esse enfrentamento, essa rixa, essa forma que está sendo adotada no sentido de vingança, e o presidente deixou isso muito claro, o presidente Lula, em vingança com relação à Lava Jato, com relação ao nosso senador, ministro e ex-ministro Sérgio Moro, e tudo aquilo que estão condenando com relação à Operação Lava Jato está sendo praticado da mesma forma contra realmente os operadores da Lava Jato. De fato, a população fica revoltada mesmo, porque eu, particularmente, que participei da CPI da Petrobras, a CPI do CARF, a CPI da Lei Rouanet, a CPI dos fundos de pensão, eu, deputado que fui, participei de todas as audiências, fiz inclusive um voto em separado praticamente em todas elas pelo PSDB, mostrando realmente os desvios que foram feitos de vultosos recursos, principalmente na CPMI da Petrobras. E aquelas pessoas, os seus diretores, eu tive lá, inclusive em Curitiba, na prisão lá, e fui o primeiro a conversar lá com o presidente do PP na época, sobre a questão da operação da Petrobras. Quem é que tinha indicado o Paulo César para a Petrobras? Onde o presidente confirmou que foi indicação do próprio presidente da República. E a partir dali, levantamos todos os dados, fizemos depoimentos trouxemos vários diretores para depor, testemunhas, e ficou provado o desvio dos recursos. Tanto é que os próprios diretores chegaram a devolver recursos, foram milhões, bilhões que foram devolvidos. Depois foram feitos os acordos de leniência com as empresas que foram beneficiadas, empresas que participavam realmente dessas operações, e então ficou claro realmente que o crime foi cometido em várias empresas, como a Petrobras, e os servidores, os funcionários dos fundos de pensões até hoje pagam por isso, inclusive com suplementação dos valores,
e que até pouco tempo nem poderia ainda descontar do imposto de renda a questão do plano de saúde, que foi totalmente ampliado os valores. Então, não tem dúvida, a população brasileira sabe do que aconteceu nesse período, não é, da Petrobras e dos fundos de pensões que nós participamos. Então, quando agora vem essas decisões de cancelamento ou suspensão do acordo de leniência, de uma decisão monocrática, como vem agora essas operações direcionadas, não é, de fatos que ocorreram antes das eleições, depois das eleições, de uma decisão monocrática, sem uma transparência, sem uma participação do colegiado, do Supremo, traz, de certa forma, indignação e uma preocupação muito grande. Eu acho que tanto o nosso general Mourão aqui, como também o nosso querido senador Marcos Pontes, que também são militares, um da Aeronáutica, do Exército, demonstrou claramente essa preocupação que a gente também manifesta aqui, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter uma conversa, não é? As pessoas realmente, o presidente da Câmara, do Senado, não é? A gente precisa conversar um pouco mais para dar uma segurança maior, porque, de fato, o caminho que a gente está vendo é essa ditadura e que pode levar realmente às consequências aí graves para nós, inclusive para a democracia. Então é uma preocupação realmente da forma como está sendo feito. Não é evidente que o ministro, através das suas decisões monocráticas, extrapola realmente, porque, de fato, ele como vítima, e se colocou como vítima em algumas situações, não poderia estar à frente desses processos onde ele é vítima. Então, é preocupante, é um momento delicado, esse momento de hoje, né, principalmente com busca e apreensão em partido político, e a gente vê que a intenção clara e nítida é no sentido de prejudicar o avanço agora nas eleições municipais e depois também nas eleições de 2026. Então, fica aqui o alerta, né? Nós estaremos acompanhando passo a passo isso, mas não podemos ficar aí aguardando, simplesmente assistindo esses fatos que vêm ocorrendo, que podem levar aí uma situação grave com relação ao poder legislativo e à democracia brasileira. Presidente, muito obrigado. Obrigado.